Depois de uma inflação de quase 11% em 2015, o IPCA, índice oficial utilizado pelo governo, fechou 2016 em 6,29%. Na taxa Selic também tivemos uma redução. O Comitê de Política Monetária, o Copom, decidiu cortar 0,75 ponto percentual, fechando a taxa em 13% ao ano. E para comentar esses números, eu recebo aqui no estúdio o coordenador do Núcleo Econômico da CNA, Renato Conchon. Seja muito bem-vindo, bom dia. Bom dia, Marcelo, bom dia aos telespectadores. Renato, em relação à taxa Selic, como essa mudança afeta a vida dos produtores rurais e a população em geral? A taxa Selic, como você disse, Marcelo, ela foi reduzida pelo Copom na reunião de ontem, publicada ontem pelo Banco Central, e ela afeta a vida dos produtores rurais de uma forma bastante otimista e dos consumidores que estão em casa também. Pelos produtores rurais, a redução da taxa Selic forçará o governo federal a reduzir também a taxa cobrada nos investimentos para custeio de safra, tanto para custeio quanto para investimento, no próximo Plano Agrícola e Pecuário 2017-2018. Então é um cenário bastante positivo que o Banco Central oferece aos produtores e esperamos que em breve, no próximo Plano Agrícola e Pecuário, isso se reverta na redução da taxa de juros cobrada aos produtores rurais. Para os consumidores que estão em casa, é uma redução bastante importante, porque isso faz com que os bancos reduzam também as taxas de juros cobradas aos consumidores, às pessoas físicas e jurídicas, no que se refere principalmente a juros de investimento, juros para financiamento, juros para cartão de crédito ou até mesmo do cheque especial. Ou seja, essa redução da taxa Selic dá um alívio tanto para os consumidores quanto para os produtores no bolso, diminuindo assim a taxa de juro para toda a sociedade brasileira. Agora, e a inflação oficial tem relação com a inflação de custos de produção que tanto afetam os produtores rurais no último ano? É isso, essa relação? Vamos lá. O número divulgado pelo IBGE ontem, que é 6,3%, foi um número bastante procurado, buscado ser atingido, que era trazer a inflação para a sua meta. Não foi para a meta, mas foi para a banda, então o mercado viu com bons olhos. A inflação que é medida pelo IPCA é mais sentida no bolso dos consumidores, para quem está em casa, para quem compra, por exemplo, os produtos agropecuários. Tanto que a inflação é dividida em dois grupos, o grupo de preços administrados e não administrados. Os preços não administrados é o preço do dia a dia, do pãozinho, do leite, da carne, de alimentos, de vestuário, e os preços administrados são são preços que o governo federal tem alguma ingerência de alguma forma. Por exemplo, o gás de cozinha, a gasolina, o óleo diesel. Então, a formulação desse IPCA é a soma dos preços livres e dos preços controlados. O que reflete no bolso, diretamente no bolso do produtor rural, é exatamente a inflação dos preços controlados. O preço do óleo diesel, que vem subindo, e esse sim reflete diretamente nos custos de produção do produtor rural. Então, o preço da gasolina, o preço do óleo diesel, em alguns casos o preço do gás de cozinha, dos preços administrados, tem algum reflexo sim, e a gente viu uma certa similaridade entre o crescimento desses preços administrados e a inflação dos produtores rurais que a gente acompanha ao longo do projeto Campo Futuro, que nós já falamos aqui no canal do produtor. Agora, Renato, 2017 começa com boas perspectivas, uma boa expectativa, né? Será que o Brasil consegue retomar o crescimento econômico? Acreditamos que sim. Nós acreditamos que 2017 será um ano melhor do que 2016, que foi um ano muito atípico por conta de mudanças na economia em todo o mundo e principalmente na mudança de da política no Brasil e também da economia de ajustes econômicos. O que nós começamos 2017 com bons ventos é exatamente uma sinalização deste governo para reformas estruturais que o Brasil tanto precisa. No final do ano passado, ele conseguiu aprovar no Congresso, e já foi para sanção automática, a PEC do teto dos gastos, já encaminhou ao Congresso a proposta de reforma tributária, alguns ajustes na reforma trabalhista, mesmo que incipiente, ou seja, ele está sinalizando
que mesmo diante de um cenário político ainda muito nebuloso, ele está propondo mudanças tão importantes para a economia brasileira. E aí, tanto a CNA quanto o mercado está vendo essa mudança com bons olhos. A gente acredita, sim, que a partir do segundo semestre de 2017, a economia brasileira já tenha condições de apresentar crescimentos robustos, muito diante da expectativa da aprovação, por exemplo, da reforma previdenciária, que está discutindo, acreditamos que no primeiro semestre seja votado. Então, são sinalizações muito positivas que estão oferecendo que a economia cresça, e a gente acredita que a economia deve crescer muito baseado no crescimento robusto da agropecuária e também no crescimento do investimento dos gastos das famílias. A gente imagina, a gente está prevendo que os gastos da família, seja para gastos reais ou para investimentos, ele se dê de uma forma bastante alavancada, principalmente no segundo semestre. Primeiro semestre de 2017 será um pouquinho ainda morno, a gente não está tendo grandes expectativas para a economia no geral nesse primeiro semestre, mas temos a certeza que no segundo semestre a coisa vai mudar e o Brasil vai começar a apresentar crescimento a partir daí. Agora, no geral, então, você falou, já começou a falar sobre essa questão, mas quais as expectativas macroeconômicas para 2017? A CNA prevê números melhores que os observados ao longo de 2016? Sim, sim. 2016, como eu falei, foi um ano atípico, tanto para cientistas políticos, para administradores, para contadores e também para nós economistas. Fazer qualquer tipo de projeção para 2016 foi um grande desafio, muitas turbulências, e para 2017 a gente está prevendo que seja uma coisa mais factível. Muito por conta do ambiente externo favorável que está aparecendo. Nos últimos meses, as economias internacionais têm apresentado grandes crescimentos moderados, mas boas sinalizações, como no Reino Unido, até na própria Espanha, também um crescimento modesto na Alemanha e na Itália. Isso está fazendo com que a economia mundial tenha um fôlego. Para o Brasil, nós estamos prevendo um crescimento modesto ao final de 2017, na casa de 0,5% para o PIB. É pouco, mas ainda a gente consegue sair do período de recessão dos últimos 2 anos, 2015 e 2016, muito forte, inclusive. Para o câmbio, a gente está prevendo uma certa estabilidade ao final do período, ao final de 2017, na casa dos R$ 3,40. E esse é um indicador-chave para o produtor rural. O produtor rural sabe que exatamente que qualquer impacto, qualquer oscilação muito forte no câmbio afeta o seu bolso, porque muitos dos seus insumos são comprados em dólar e as principais commodities são comercializadas em dólar também. Então qualquer oscilação na taxa de câmbio influencia muito. Para taxa de inflação, a gente prevê uma nova queda, chegando na casa dos 4,9%, quase 5%. É uma inflação bastante moderada, quando comparada principalmente a 2015. E a taxa Selic, a gente está prevendo que, assim como na última reunião realizada ontem, o Copom continue a cair, fazer quedas sucessivas na taxa Selic, e a gente imagina que ao final de 2017 a taxa Selic fique entre 9,75% e 10%. E, ou seja, está mostrando uma certa alavancagem de crescimento para um 2018 bastante robusto. É o que a gente espera, que a partir desse segundo semestre já tenha condições de ter uma economia bastante estável, e assim tenho certeza que será. Tá certo, assim esperamos, né? Então eu agradeço a participação do coordenador do Núcleo Econômico da CNA, Renato Conchon. Muito obrigado, tenha um bom dia. Obrigado, Laro. Obrigado a todos.